E o Dr. Flávio Picossi, nosso oftalmologista oficial, está falando sobre degeneração macular, que pode causar cegueira. Veja só essa matéria que é muito importante para você. Bom, gente, estamos gravando aqui com o Dr. Flávio Picossi, nosso oftalmologista oficial. E nós vamos falar de um assunto importante, principalmente para você que já está com 50 anos de idade, com a melhor idade, com toda certeza, que 50 anos tem muita vida pela frente e você precisa tratar da sua saúde dos olhos. E nós vamos falar sobre uma degeneração, né, que causa cegueira. A partir de 75 anos nos Estados Unidos, 25% da população é afetada. Então, é um muito sério caso, então você precisa acompanhar essa matéria. E o Dr. Flávio Picossi está aqui conosco. Ele vai estar falando, ele é especialista e vai estar explicando para nós como tratar, como você lidar com essa doença, né? Se tem cura ou, pelo menos, elas possam se estabilizar. Seja bem-vindo, Dr. Flávio. Olá, Daniela. Olá a todos. Então, hoje nós vamos falar sobre DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Do que se trata isso? É uma degeneração da retina provocada, mais associada ao envelhecimento do olho. Acontece mais em pessoas acima dos 50 anos de idade. Para você ter uma ideia, 17 milhões são afetados nos Estados Unidos, são 200 mil novos casos por ano. Acima de 60 anos, 10% da população é comprometida. Como você bem disse, acima de 75%, 1 em cada 4 idosos tem esse problema. É muito grave. Assim, a gente for pensar, é um número muito alto. Em países do primeiro mundo, é a doença que causa cegueira que mais afeta a população. É a principal causa de cegueira irreversível na categoria de país de primeiro mundo. Em países como o Brasil, subdesenvolvidos, nós podemos colocar o glaucoma como talvez a primeira patologia, causa, né? Depois também a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade nesse meio aí. Como que, assim, quem está em casa, para as pessoas terem noção, como que eu vou fazer para tratar, para diagnosticar essa doença? Primeiro de tudo, vamos falar um pouco do perfil, né? Quem tem que se preocupar mais com isso? Depois a gente fala um pouco de tratamento. Ok. Né? Mas qual o perfil de público? A degeneração macular, ela afeta tanto homem como mulher, mas basicamente as pessoas têm que ter mais atenção, são mulheres acima de 50 anos, de pele mais clara, olhos mais claros, com história familiar de degeneração macular, hipertensas, com colesterol alto, fumantes. Então, basicamente esse perfil. Não que homens com todo esse perfil também não são afetados, são sim e não são poucos. Tratamento. Mas não quer dizer que a pessoa que tiver nesse perfil tem que visitar o oftalmologista, né? Exatamente, é um perfil de risco, né? Pacientes com perfil de risco têm que ter uma habitualidade maior no consultório. Não é vir aqui só para quando o óculos está ruim, quando a visão está muito ruim. Não, tem que ter uma habitualidade, uma frequência maior, uma vez ao ano, frequentar, avaliar esse fundo de olho para saber se está tudo bem ou não. Porque o início da doença ela não causa uma baixa de visão tão importante, às vezes não é uma pessoa que tem aquele filigrana, aquela percepção, aquela minúcia, e já existe essa patologia, mas ele não consegue perceber. Não consegue ter noção, né, da realidade. Exatamente. E com o exame, visitando o oftalmologista, ele pode averiguar. Isso, fazendo um fundo de olho dá para a gente detectar algumas alterações estruturais que a gente consegue relacionar a essa patologia. Doutor Flávio, e quando a gente descobre essa doença, como que a gente trata? Certo. Primeiro a gente tem que saber que essa doença não tem cura. É uma doença que a medicina ainda não evoluiu ao ponto de descobrir como curar, como estabilizar essa perda de visão. A gente tem que dividir essa doença em dois subtipos. Uma degeneração macular seca, onde 80% dos casos são dessa maneira, e é uma forma mais, poderia dizer, benigna, mais branda. Ótimo. Então, 80% dos casos, esses portadores têm uma perda de visão de pequena a média monta, com uma pequena alteração de cores, diminuição do contraste. Basicamente, são essas as queixas. 20% dos casos é uma forma exudativa, uma forma bem mais agressiva, onde a visão ela é muito reduzida, onde começa a se queixar de metamorfopsias. O que é isso? São distorções de imagem. Um paciente que olha para uma parede cheia de riscos, por exemplo, um azulejo de banheiro. Nós temos ali uma parede praticamente quadriculada. Se você olha para aquela imagem
e você vê que aquela risca do banheiro não está reta, está distorcida, já é um indicativo que aquele paciente tem uma metamorfopsia. Um paciente que olha para uma imagem e vê que numa parte dessa imagem tem um borrão, tem um escotoma, já é um indicativo que ela tem alguma alteração, que pode ser uma lesão na retina. São detalhes assim que o paciente tem que se ater para perceber mais brevemente possível alterações e procurar um oftalmologista. Com a procura oftalmologista, por exemplo, ela consegue pelo menos dar uma estabilizada, pelo menos retardar o processo dessa perda da visão? Então, hoje, através de estudos, nós descobrimos o quê? Que existem elementos antioxidantes que a gente consegue fazer com que o paciente estabilize na progressão dessa doença ou que essa doença evolua mais lentamente possível. Então, pacientes com esse tipo de problema, de uma forma mais branda ou mesmo moderada, se beneficiam bem desse tipo de tratamento, fazendo ingesta de alimentos à base de zinco, luteína, zeaxantina, vitamina C, vitamina E. Existe até uma fórmula que é bem conhecida e que se pode encontrar em farmácias justamente para tratar esse tipo de problema. Doutor Flávio, é bom a gente falar sobre esse assunto, né? Você que está em casa, você que está assistindo pela rede social, pela internet, é bom você visitar seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano, principalmente se você está nesse fator de risco, porque é ele que vai te dar o alicerce para você conseguir, pelo menos parar um pouco, barrar um pouco essa doença, porque você pode realmente, né, se não for tratado, não diagnosticado, você pode perder sua visão. Então, por isso que é sério. A gente às vezes pode dizer assim, meu óculos está ruim, eu vou visitar meu... Não, não é só, o oftalmologista não está só para te entregar um óculos. O oftalmologista, ele cuida da saúde do seu olho. Então, você tem que visitar, né? É importante você fazer esse check-up, né? Está um check-up anual com o oftalmologista, principalmente a gente que depois que tem 50 anos. Eu ainda não cheguei, não, mas a hora que eu chegar, com toda certeza, vai ser uma vez por ano. Exatamente. E é uma coisa tão rápida. Tudo bem, às vezes a gente tem que dilatar o olho de um paciente, demora 30 minutos, 20 minutos, tem que ficar aguardando e tal, mas são 20 minutos por ano, 30 minutos por ano, é uma tranquilidade a mais na tua vida. Nós hoje que temos uma série de problemas, complicações, não temos tempo para nada. E nós estamos vivendo mais, aí é que a gente tem que tratar, ninguém quer perder a sua visão. Então, 20% dos casos, nós temos que entrar com medicações intraoculares. Essas medicações vão fazer com que a visão se mantenha. Só que não é uma única vez. Às vezes nós temos que fazer uma sequência de medicamentos intraoculares e durante o ano essa sequência vai sendo espaçada e nós temos que ir individualizando paciente a paciente para saber de quanto em quanto tempo nós temos que injetar essa medicação nos olhos para que o paciente mantenha essa visão por maior quantidade de tempo possível.